Senhor, pela oportunidade de nos reunirmos aqui, falarmos em Teu nome, aprendermos mais de Ti, ó Pai, e seguir rumo à Sua vontade, Senhor. Esteja nos conduzindo, ó Pai, que não seja eu que aqui fale, mas que eu seja apenas um instrumento Seu, Senhor, para levar aquilo que está no Seu coração para as pessoas, ó Pai. Te agradeço mais uma vez por esse momento, por todos os irmãos aqui. Senhor, te agradeço pelas nossas vidas, ó Pai. Muito obrigada. Eu oro agradecendo o nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, vamos começar, vamos continuar falando dos filhos, né? Que representa principalmente a herança do Senhor. E vamos começar falando, pode mudar. Vou ler o Salmo 127, porque ele é um salmo que ele é pequeno, mas olhando bastante para ele, a gente consegue absorver muita coisa ali que o Senhor nos mostra, né? Na verdade, não só mostra, como nos ensina, nos faz entender o que é a família e o que é a representatividade dos filhos para a gente, né? Então, o título do salmo é Todo Bem Procede de Deus. 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele dará enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, fruto do ventre, seu galardão, como flechas da mão do guerreiro. Assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Bom dia, bem-vindos, tudo bem? Pode sentar, ficar à vontade. Então, desse salmo, né, nós vamos conseguir extrair muita mensagem e aprendizado para a família, para a criação dos filhos, e para entendermos um pouquinho melhor o que Deus quis nos mostrar diante desse salmo. Aqui nós já vemos que, né, extraindo assim os principais títulos, os principais insights, vamos falar assim, de Deus na representação dos filhos que Ele nos dá, né? Lá fala que os filhos são herança, né? A gente vai falar um pouquinho da herança, nós vamos falar também do galardão, e que eles são flechas, não simplesmente flechas, mas flechas na mão do guerreiro. Pode mudar. Vamos começar falando de herança, né? Primeiro vamos falar um pouquinho do significado da palavra herança. Você também está esperando o bebê? Como que é seu nome? Amanda aí. Atrás, eu acho que eu nunca os vi aqui. É a primeira vez que vocês estão vindo? É a segunda. A primeira, você que é o Frank Luiz. Isso. Acho que vocês foram na sala de junto. Muito bem-vindos, Fico muito feliz de tê-los aqui hoje. Sintam-se à vontade. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Então, vamos falar primeiro de herança, né? O significado da palavra herança primeiro, né? O bom do significado herança é a ação de herdar, né? A gente ganha alguma coisa de alguém, recebe alguma coisa de alguém, ou às vezes a gente adquire por sucessão, né? Agora imagina nós, na condição de filhos de Deus, recebendo um presente de Deus, filhos, né? Filhos como herança, né? Muitas vezes você vai procurar saber o que é herança, muita gente define como herança aquilo que você teve sem nenhum sacrifício que você fez para obter. Herança é aquilo que o seu pai deixou, o seu avô deixou, são bens, né? Todo mundo que recebe a palavra herança, alguém deixou alguma coisa para mim, né? Eu lembro que uma vez meu pai recebeu uma carta, né? Lá dos
dos antigos lá, que ele tinha alguma coisa relacionada à herança para resolver na cidade dele. Aí meu pai foi lá, eu era bem criança, tirou férias, foi lá comprar passagem, foi lá na cidade dele, resolveu. Chegou lá, ele tinha um monte de dívida, um monte de imposto antigo, um monte de coisa que se vendesse o que deixou, não pagava as contas, né? Então, herança, olhando por esse lado, não é uma coisa muito legal, né? Você tem que chegar ou receber alguma coisa. Chegou lá, olha, você tem que pagar o imposto desde não sei quando, né? Mas no nosso caso, aqui a gente está falando dos filhos, né? Que foi aquilo que Deus nos deixou. Quando a gente fala, então, de herança, imagina só, você ter um filho, receber, a gente olha para aquele bebê, né, eles que já têm uma mocinha quase criada, eles que estão esperando, você olhar para a criança e falar, pronto, e agora, né? O que eu faço? Para onde eu começo? Né? Se você levar para um outro canto do mundo, ele vai aprender uma outra língua, ele vai aprender a cultura daquela língua, mas cuidado para você, né? Então, cabe a nós, como pais, direcionar essa criança, né? Então, muitas vezes a gente fica assim, meu Deus, né? O que vamos fazer? E, como cristãos, recebendo esses filhos, né? Recebendo essa herança, nós temos alguns passos para dar. O pai cristão, o pai que quer o melhor para o filho, ele quer que o filho ande conforme a vontade do Senhor, não só por andar, a gente quer que eles não sofram, a gente quer que eles tenham o melhor da vida, a gente não quer só que eles trabalhem para ter o melhor da vida nessa terra, porque nós acreditamos que vamos morar com Deus, e tudo isso é conquistado, né? Tudo isso é conquistado. E Provérbios 20, todo mundo fala, é um versículo muito batido, mas é sempre bom estar lembrando, né? 22:6. Educa a criança no caminho que ele deve andar, e até quando envelhecer ele não se desviará dele. Fora esse versículo, tem muitos outros que eu não coloquei, que são obrigações do pai, responsabilidade dos pais com os filhos. Que Deus ensina, são muitos, esse é um estudo à parte que nós vamos fazer sobre a obrigação dos pais de ensinar os filhos. Nós já fizemos alguns estudos parecidos, mas nós temos outros. Hoje a gente vai falar mesmo da herança, também pode mudar. O slide não, a gente já foi para o galardão. Mas, vamos continuar falando da herança. Quando a gente recebe, né, os filhos como herança, muitas vezes a gente olha como um legado também, né? Se nós vamos olhar para o pai, ele deixou o filho dele para nos salvar. E a mensagem de Deus para nós, deixando o filho dele para nos salvar, ele cresceu e viveu para dar continuidade, para nos dar continuidade de vida, né? Porque através de Jesus Cristo nossos pecados foram perdoados, ele levou os pecados com ele para a cruz. Hoje ele vive e está, mas deixa só eu me organizar aqui, porque eu fiz uma colinha. Deixa eu só, para não perder os passos aqui e voltar várias vezes para o mesmo texto. Então, conforme eu estava falando, que eu perdi um pouquinho o fio da meada, nós temos um legado de ensinar os nossos filhos caminhando no caminho do Senhor. Conforme eu falei, nós temos alguns versículos que nos dão os passos de como ensinar o filho no caminho que ele deve andar. E como eles são herança, muitas vezes o mundo quer toda a herança que tem muita gente para partilhar, todo mundo quer uma fatia da nossa herança. No caso, vamos falar os nossos concorrentes, né, da herança é o mundo.
né? Então, se nós não seguirmos aquilo que Deus, o caminho, né, trilhado por Deus, para os nossos filhos, se nós não seguimos o que Ele pede, a gente vai ter um concorrente grande para poder administrar diante de nossos filhos, que é o mundo, né? Quem nunca ouviu falar que muitas pessoas recebem uma herança e em pouco tempo conseguem queimar tudo aquilo que o pai, o avô, a família conseguiu construir ao longo de muitos anos. Tem os filhos que conseguem receber herança e em pouco tempo conseguem dilapidar tudo aquilo, né? Se vê sem nada, né? Ganhou de graça, né? Mereceu, mas ganhou de graça e em pouco tempo ele consegue dilapidar aquilo. Então, como herança, os nossos filhos como herança, nós temos que cuidar, amar, né? Conduzir o caminho do Senhor. Esses desenhos que eu coloquei eram mais ou menos para representar isso, né? Que é amar, cuidar e conduzir, né? Amar, nós como humanos, nós já conseguimos amar, né? Quem nunca viu um filho mal criado, que dá aquelas respostas bem, né? Que o pai, eu não sei se vocês passam por isso, mas eu tenho um filho adolescente que ele, às vezes, ele fala umas coisas duras, assim, né? Poxa, mãe, mas não é assim, né? Vocês são ultrapassados, né? Tem algumas coisas, mas nós, como pais, nós conseguimos amar ele, assim, incondicionalmente, né? Cuidar, né? Que seria aquilo que eu já tinha dito, nos caminhos do Senhor, ensinar a amar, né? E conduzir, que fora ensinar, né? Fora cuidar, o conduzir, como o Franklin já trouxe outras vezes, é que o filho copia muito o que o pai faz, né? Então, também, fora tudo isso, nós ainda temos que ter a nossa vida com Deus muito concreta, muito firme, porque aquilo que nós fazemos, nossos filhos copiam, né? Então, a concordância entre os pais é uma coisa muito importante, porque o pai que discorda da mãe diante do filho, a mãe que discorda do pai perante o filho fica perdido, ele não sabe em quem confiar, o filho tem que encontrar nos pais um seguro, né? Um aconchego, assim. Então, quando ele se vê perdido diante dos pais, não sabe se confia no pai, não sabe se confia na mãe, isso, ele não acha confiança, ele não vai conseguir copiar, ou então ele copia errado aquilo que nós fazemos. Então, conduzir também é uma responsabilidade muito dura para os pais. Então, garantindo que andando no caminho do Senhor é uma forma da gente fazer os nossos filhos nos copiar, fazer que eles cresçam seguindo os nossos passos. Pode mudar o slide, que agora a gente vai falar de galardão. Eu, quando ouvi esse nome a primeira vez, galardão, eu tinha acabado de me converter, que a gente tem aquele processo de se conversa. A gente acha que se converteu, mas a gente se convenceu, né? Aí eu ouvi, eu falei, nossa, mas é um nome que parece tão feio, parece... Eu tenho, antes de procurar saber o que era falar galardão, parece que é uma chamada de atenção. E o Salmo 127, ele também fala, né, fora os filhos serem herança do Senhor, os filhos também são galardão. O que seria o galardão como seria comparar os filhos ao galardão? A palavra galardão, ela vem como uma promessa, ela vem como... como que eu consigo colocar isso em palavras fáceis? Meu filho já perguntou isso para mim, eu também falei, como eu consigo colocar? É uma recompensa, né? Na verdade, é uma coisa, é uma promessa, né? Não somos galardão, é uma recompensa, nós não merecemos, né? Então, os filhos são uma recompensa, exatamente isso, recompensa, que Deus nos dá de forma que a gente não merece, né? Então, em alguns textos que eu procurei estudar galardão, fala sobre riqueza, né? A gente procurando, se a gente for procurar no dicionário a palavra, ela está muito ligada à riqueza, à recompensa, à busca, mas nós ganhamos, né? A palavra é carregada de esperança, promessa, né?
que vai além do nosso entendimento, né? O melhor sempre está por vir, né? Então, é um momento difícil que às vezes passa. Eu falo muito de mim, porque eu estou vivendo a fase da adolescência em casa, né? Às vezes eu me pego falando, meu Deus, será que não vai ter fim os questionamentos dos filhos, né? Porque eles acham que eles são adultos, eles sabem tudo, são tantos questionamentos, mas tem sempre essa promessa que o melhor está por vir, isso vai passar, né? Então, eu olho para eles, né, para meus filhos e falo, nossa, é uma herança, é um galardão, então o melhor está por vir. Eu tenho que confiar naquilo que eu ensinei como herança, eu tenho que andar com meus passos retos diante do Senhor, para eles copiarem e confiar que o melhor para eles está por vir. Então, o galardão, ele nos traz, assim, a confiança. É muito difícil a gente olhar o bebê, igual eu falei no começo, o bebê está chegando, vamos ver o que a gente vai fazer. Só que a gente tem que confiar que o melhor está por vir, porque como herança e galardão, ele é presente de Deus para nós. Pode mudar. E outro ponto bem forte a respeito do texto de Salmo 127, ele fala que os filhos são como flechas na mão de um guerreiro. Os filhos são realmente como flechas, né? Eles vêm para nós conseguirmos moldarmos, né? E colocar eles, mostrar o mundo para eles e ajudá-los a atingir um alvo. Pode mudar, Fred. Como que funciona a flecha? Por que eu entendi? Por que no estudo não fala que simplesmente os filhos são flechas? E sim fala que eles são flechas da mão de um guerreiro. Imagina uma flecha sozinha, sem uma pessoa com habilidade para poder conduzi-la, ou na mão dos guerreiros, vamos dizer assim, que eles tinham que construir a flecha, eles tinham a matéria-prima, e eles tinham que construir a flecha, eles tinham que desenvolver a habilidade de mirar a flecha, eles tinham que escolher certamente os seus alvos, e como filhos, como pais, na verdade, como que a gente poderia guiar os filhos? Né? Eles não são simplesmente a flecha. A flecha, primeiramente, ela precisa ser construída, né? Eu não sei se eu coloquei no próximo slide, acho que são esses mesmo, isso aqui. As flechas, ela tem que estar na mão do guerreiro, porque ela sozinha, imagina você entregar uma flecha para uma criança, colocar um alvo na frente dela e simplesmente falar que acerta. Ela simplesmente não vai chegar em lugar nenhum, ela pode até acertar uma, duas vezes, mas ela não vai ter como entender simplesmente e saber o porquê. O guerreiro, na verdade, somos nós, né? Nós, pais, fazemos o papel do guerreiro nesse contexto. Que nós pegamos a nossa matéria-prima, chega até a ter estranho de falar, nós pegamos a nossa matéria-prima e a gente começa a moldar, né? Moldar a nossa flecha. De que forma que um guerreiro faz? Ele escolhe a melhor madeira. Nós temos o nosso filho, ele escolhe as melhores ferramentas. Às vezes, na época que foi escrito, o guerreiro ele tem que escolher a melhor, ele tem que arrumar pedra, ele tem que arrumar para poder moldar aquela flecha. E ele também tem que definir nós como pais, como eu falei, às vezes a gente tem diante de nós alguns alvos que eles não são certos. E muitas vezes a única forma da gente ter certeza do alvo é pedindo sabedoria dos céus, pedindo que Deus nos conduza nesse processo de guiar, de construir, de reconhecer os nossos alvos, que muitas vezes nós erramos
como pais, mas sempre tentando aceitar. Isso acontece com o guerreiro, com o arqueiro. Ele precisa também ter um braço forte. Quantas vezes nós, como pais, eu, por exemplo, sou uma mãe que tem muita dificuldade, né, eu tenho que ser firme com os filhos, mas muitas vezes, né, aquele jeitinho que o filho nos dá, nos vê, mas faz isso, faz aquilo, não, você está de castigo hoje você não vai ter, sei lá, o videogame. Mas eu estudei a semana inteira, mas eu fiz tudo, está chovendo, não posso brincar lá fora, não. Aí você fala, pode, pode, né, hoje pode. E o arqueiro, ele precisa ter o braço forte. Nós, como arqueiros, com o braço fraco, nós vamos demonstrar para nossos filhos que nós estamos à mercê deles e vamos errar o alvo, né? Porque o guerreiro, arqueiro, com o braço sem habilidade, sem a força do braço, ele vai deixar a flecha dele ele pode mirar o alvo, mas ele vai errar, ele vai, por um acaso ou por uma coincidência, ele pode acertar, mas ele não está sendo o que ele precisaria ser. O arqueiro precisa ser habilidoso. O habilidoso que eu digo é aquele que realmente sabe empunhar o seu arco, é aquele que tem a habilidade de ser sensível à vontade de Deus, é aquele que tem a habilidade de conduzir a sua flecha, de reconhecer o seu alvo e, na comparação com o arqueiro que precisa conduzir o seu alvo, né, falando dos pais, o pai tem que ser firme no que ele fala com o filho, ele tem que ser... ele tem que ter coerência, como eu já falei, e ele precisa ter a habilidade de dizer não, né, como eu já tinha falado. E a flecha precisa ser reta. Eu também já falei sobre a retidão, sobre o nosso passo, porque não adianta nada nós temos uma flecha que vai... Uma flecha que a gente faz de qualquer jeito, que você vai mirar e não vai chegar em lugar nenhum. Não, você vai atirar e ela com certeza vai se desviar do alvo. E a graça de Deus, ela precisa ser uma realidade na nossa vida como família, né? Ela realmente precisa ser um alvo. Nós precisamos alcançar a graça, alcançar o coração de Deus, para que nessa nossa jornada, nesse nosso caminhar, né, com os filhos, nós consigamos acertar, nós consigamos chegar em algum lugar com eles. Pode passar esse slide, né? Nesse processo todo, né, que a gente estava falando sobre os filhos serem herança, sobre conseguimos conseguimos andar com os... Nesse processo todo de conseguirmos, de entendermos os filhos como herança, de conseguirmos conduzir-los no caminho que nós devemos levar, ele ainda dá uma recompensa maior no final do Salmo 127, ele ainda nos mostra de uma forma bem clara que os filhos serão nossos defensores. É bem no finalzinho que fala, né? Feliz do homem que enche deles a sua aljava e não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Por quê? De todas as comparações que eu fiz, daquele que recebe a herança, vai dilapidá-la com o tempo, não vai cuidar, não vai seguir aqueles passos que nós falamos logo no começo, nós já não vamos ter a confiança dos filhos, talvez não tenhamos os filhos do nosso lado, talvez não consigamos construir não só a imagem de uma família, construímos uma família que realmente reconhece os pais na velhice, que realmente reconheçam os pais na velhice, que tem aquela consciência que
todo mundo fala, né, que os pais criam os filhos e no final da vida os filhos cuidam dos pais. Então, esse Salmo 127, ele é muito claro nisso, né? Naquilo que todo mundo fala, né? Os pais têm os filhos e no final da vida os filhos cuidam dos pais, né? E ele não será envergonhado, ele terá os filhos ali como fazendo o papel de filho. No final da vida, o filho tem como cuidar dos pais. Hoje, na verdade, eu trouxe essa palavra um pouco curta, mas ela é bem, vamos dizer, autoexplicativa. E aí eu gostaria, nesse período, da gente dar uma lida nos versículos que falam um pouquinho sobre a obrigação dos pais com os filhos, né? Não sei se alguém pode ler para mim, deixa eu começar. Em Colossenses, esse, na verdade, são para os filhos, né? Mas João 15, 19, se alguém puder ler. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era ser. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos aborrece. Verdade. Esse versículo está bem ligado naquilo que eu falei sobre recebemos as heranças, né, de Deus, os filhos como herança de Deus, e não cuidá-los, né? E não, como eu coloquei lá, amar, cuidar e conduzir, né? Esse versículo, nós vamos imaginar ele como a herança dilapidada, porque não cuidando, nós temos o nosso concorrente grande, que é o mundo, que ele oferece aquele monte de coisa, né? Droga, a bebida, a luxúria, e essa é uma forma a não observância do versículo, né, da ordenança, é uma forma de delapidarmos nossa herança, né, ao nosso presente direto de Deus, né. Deixa eu ver o outro aqui. Deuteronômio 6, o versículo 6 e 7. Que todas essas palavras que hoje te ordeno sejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e ao se levantar. Mais uma ordenança que nos mostra que não fazendo conforme a vontade do Senhor, estaremos dilapidando a nossa herança, né? O nosso patrimônio que é presente de Deus. Colossenses 3, 20 a 21, eles são para os filhos, né? Esse eu vou ler aqui. Vós, filhos, obedecei em tudo vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irriteis vossos filhos. Aqui nós vemos as obrigações do pai, porém também tem as do filho, né, perante aos pais. A violência moral, né, a provocar a ira dos filhos também não agrada o coração do Senhor. Deixa eu ver outro versículo aqui. Não coloquei lá, mas eu não tenho. Tiago 1, 19. Sabei essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Esse versículo ele fala muito são poucas palavras, mas ele fala bem sobre a sabedoria.
os filhos, eles têm, principalmente na idade mais crescidinha, eles têm a facilidade de provocar os pais de uma forma que você quer responder de uma vez, você quer resolver de uma vez, mas nós pais, como devemos ser muito humildes diante de Deus, de pedir sabedoria, o tempo certo de falar, a quantidade certa de falar, porque o filho chega uma hora, você põe ele para... Vamos ter uma conversa, né? Até o versículo anterior falou. Vamos ter uma conversa, filho. Aí você quer falar, explicar, mas às vezes ele não absorve, né? Então a gente tem que ser muito certo no que falar para eles, porque dependendo daquilo que você, né, daquela lição que você quer dar para ele absorve as 3 primeiras palavras e o resto ele vai usar contra nós. Porque adolescente tem esse poder, né? Quem tem os filhos adolescentes sabe disso daí. Bom, hoje era isso que eu tinha mais ou menos para falar. Você quer falar? Não, eu ia só comentar sobre essa questão dessa conversa com os filhos, né? Eu acho que a gente ganha muito mais os filhos com o próprio testemunho. Então, a forma como a gente trata a nossa vida social, o nosso trabalho, em casa, né? Do que palavras ditas ali numa conversa. E assim, o que a gente percebe, eu entendo que o termo herança de Deus é responsabilidade, né? A gente muitas vezes vincula com um presente, não. Mas eu vejo como uma responsabilidade. E aí, quando você liga essa questão da flecha, do arqueiro, é exatamente porque quem dá a força para atingir o alvo é o arqueiro, não é a flecha. A flecha, ela segue aquilo que, a força que ela quer colocar, né? A energia que ele colocar. Então, a responsabilidade nossa, né? Deus nos dá os filhos, é uma herança, né? Passa a ser nossa responsabilidade. Né? Você deu o exemplo lá do teu pai, mas não deixa de ser uma herança. Na verdade, é a responsabilidade dele. Se tem dívida, a responsabilidade agora é dele. Pagar, ou então largar para lá e deixar. Mas seria a responsabilidade dele. Igual você falou, ele pode deixar para lá, e aí um dia, né, no nosso caso aqui, como falando com pais, um dia alguém vai cobrar isso de nós, Deus vai cobrar de nós. No caso, ele largando, né, se ele tivesse largado isso para lá, um dia alguém ia cobrar dele, ou ele ia ser penalizado de perder aquele pouquinho que ficou. Isso é uma verdade. Deus nos dá como herança para nós cuidarmos com responsabilidade, porque uma hora a gente vai ter que dar conta, né, para Deus de como que nós criamos nossos filhos, o que nós fizemos com ele, né? Muitas vezes a gente fala, nossa, eu fiz de tudo para dar certo, mas a gente tem que confiar muito naquilo que a gente ensinou para eles e usar essa analogia da flecha, né? Porque, como você falou, a flecha sozinha ela não vai para lugar nenhum. Ela não vai para lugar nenhum. Porque, assim, se Deus quisesse, ele podia fazer a gente nascer grande, mas não, né? É todo um trabalho de construção, né? Usando a sabedoria, é lógico, né? Aquela que vem do Senhor. É um trabalho de construção, de moldar, de mostrar o alvo, e a força vem do braço do arqueiro, né? A mira vem da habilidade do arqueiro. Então, é muito claro, assim, para nós, né? A herança, e não é simplesmente colocar. Em outras palavras, a responsabilidade é tão grande que se a flecha não atingir o alvo, a culpa não foi da flecha. Não foi da flecha. A energia ele posta lá. E você falando aí, eu me lembrando aqui que a melhor época, a melhor fase para introduzir a palavra do Senhor é quando eles são crianças, né? Eu lembro que a Isa, até os 7 anos de idade, ela sabia de cor todos os livros da Bíblia, ela sabia de cor as histórias. Hoje ela lê, ela ora, mas não é como, você não tem aquela vontade como quando criança, né? E esses dias eu falei, Isa, eu gostaria que você lesse o livro de Esther, porque você não está lendo a Bíblia, vai ler um livro, vai entender um pouco, ora, e depois você me conta o que você entendeu. Nossa, depois de umas 3 semanas ela começa a ler esse livro. Aí eu gostei, Isa, você já leu? Aí teve um dia ela falou, mãe, acabei de ler, aí a gente sentou e ela foi explicar para mim, pai, o que ela entendeu, e a gente conversou, né, sobre
a história. Então, a gente vê que quando criança é a melhor fase. A gente tem mesmo que introduzir, que levar para a igreja, que colocar na mente, no coraçãozinho deles, a palavra do Senhor, porque aí sim, isso vai perdurar. Então, exatamente. Na verdade, até tem um estudo, né, que é um estudo para trazer também, que nós temos, né, mas assim, falando um pouquinho sobre quando a criança vem, você falou que é muito importante, né? Quando é criança, é a melhor fase. Meu filho, por exemplo, ele, quando era criança, ele falava, Davi, o que você vai querer ser? Eu vou querer ser pastor. Ele falava, eu vou querer ser pastor. Não sabia a responsabilidade ainda de ser pastor. Mas a mente, né, a gente vê a mente da criança como um quadro em branco. Você começa a pintar, a completar. E quando crianças, eles absorvem muito mais. Quando criança, aqueles princípios que nós passamos para eles absorvem muito mais. Eles vão crescendo, aquele bombardeio de informação, aquele bombardeio de coisas diferentes, aquele bombardeio do mundo falando, olha, nem tudo isso é legal, né? Nem tudo isso que você aprendeu é legal. Daqui o mundo mostra um monte de coisa boa, um monte de coisa bonita para você, e aquilo vai mexendo um pouquinho. Igual você falou, ela lia sempre, sabia tudo. Hoje ela está uma moça mais preguiçosa, né? Da fase mesmo. O fato é que, assim, às vezes, se a gente fosse deixar para... Por conta deles, né? Para inserir, por exemplo, vamos deixar para inserir quando a gente vai entendendo e tal. Eu acho que é um erro muito grande, porque aí, é o que você falou, já tem tantas outras informações inseridas que a causa meio que um bloqueio, né? Então, hoje ela está com 15 anos, você tem muito mais atração do que a própria estudo da Bíblia, por exemplo. Mas a semente a gente já plantou. Exatamente. Né? Então, assim, pode até ser que ela, futuramente, ela saia da igreja, que ela trilhe outros caminhos, mas a gente plantou a semente. Exatamente. O trabalho do arqueiro foi feito. Não A é? responsabilidade foi cumprida. Foi cumprida, exatamente. Às vezes Eu costumo falar, né, nos estudos que a gente tem trazido, de que o arqueiro mira o alvo, tem as habilidades, tem o treinamento para atingir o alvo, mas no meio do caminho alguma coisa pode acontecer. Vai um vento aqui, um vento lá, e pode acontecer. Mas o irmão foi bem sensato quando fala que é necessário plantar a semente. Né? Tem 2 irmãos aqui que vão ter bebê agora. Então, assim, aproveitem dos 0 aos 7 anos de idade, que eles são totalmente moldáveis. Dali em diante, já começa a virar um serzinho estranho. Aí você já começa a ter vontade própria, né? Você já fala que senta aqui, senta. Então as coisas, mas assim, o caráter do ser humano é formado até os 7 anos de idade. Então vocês têm que ter a maior habilidade possível e imaginável dos 0 aos 7 anos de idade. Para colocar uma sementinha aqui, para plantar valores aqui, por quê? Tudo aquilo que você ensinar dos 0 aos 7 anos de idade será maximizado 300 vezes dos 7 até o final da vida deles. Então, é muito importante vocês, a Bíblia fala, né, que o conhecimento, né, a verdade nos libertará. Então, o conhecimento é importante para vocês se capacitarem para que os seus filhos sejam seres humanos decentes, seres humanos corretos, andando segundo a palavra de Deus. isso é até uma experiência minha que de vez em quando meu filho estudou numa escola, né, agora fazendo parênteses para mim, né, contando, né, desculpa fazer isso, mas a nossa experiência, meu filho estudou numa escola progressista, uma escola que graças a Deus nós tiramos ele de lá. Mas lá tinha alguns levantes que ele podia enfrentar, que ele podia nos enfrentar com paz, que a igreja mentia, né? A igreja mente, né? O mundo não é assim, se você olhar ao redor não é assim. E muitas vezes ele vem com questionamento. E aí, na frente dele, eu me vi assim, meu Deus do céu, será que onde eu errei? Né? Onde foi que eu errei, que eu ensinei? Mas ele parece que não absorveu. Mas é aquilo que o Franklin falou, seguindo os passos da nossa responsabilidade como os filhos, a gente tem que continuar acreditando, né, que tudo aquilo que nós plantamos está lá.
né? Por isso que ele fala, o Franklin falou até ali, aproveitem quando eles estão abertos a absorver, né? Porque plantado foi, né? Por mais que ele seja bombardeado, a cabecinha deles balança, o mundo funciona como uma ventania quando a flecha foi atirada, o mundo funciona como uma ventania para ele não aceitar o alvo, né? Mas está lá, está plantado e os princípios estão lá. Por mais que às vezes você não consiga enxergar, né? E nós, como pais perseverantes, falei isso para minha sogra semana passada. Ela falou, a minha vida inteira eu plantei, mas a minha vida inteira eu pedi para que Deus fizesse germinar aquela semente que estava no coração dos meus filhos. E é verdade. E a oração daquele pai de coração, né, de coração aquebrantado, sem arrogância, né, com humildade, a oração dele alcança o coração do Senhor. E aquilo que foi plantado, a verdade que foi plantada, vai libertar. Não é isso? Então, eu acho que a perseverança dos pais pesa muito, né, nesse mundo que nós vivemos hoje, com tanta informação deturpada, né? Muita gente fala, eu tenho medo de colocar um filho nesse mundo hoje, mas a gente tem que confiar que o Senhor está aqui, cuidando de nós, sempre, né? Eu só queria fazer um comentário sobre a questão da influência, né? Principalmente no mundo. E recentemente a Disney lançou 2 filmes, né? Que é Luca e o outro é um agora que saiu, que é Red, que é Crescer é uma Fera. É uma história de um planeta vermelho. E eu assisti os 2 com a minha filha, né? Se você olhar a história, o pano, assim, aparentemente é inocente, é legal, mas se você for ver de fato a mensagem dos 2 filmes, eu comentei isso, cara, achei super legal o filme, mas são filmes que instigam, colocam os pais como retrógrados, né, tipo assim, de que fora daquilo do limite dos seus pais tem coisa muito mais legal, tá, para você conhecer, para você descobrir, né? Esse último agora, que a gente assistiu tem acho que uma semana, depois terminou, ela falou, muito lindo o filme tal. Aí eu falei, muito legal, mas você entendeu a história? Você entendeu o recado? Porque o recado é muito claro, assim, a menina que se rebela contra a mãe, tá certo que no filme, assim, coloca a mãe como a vilã, sabe aquela mãe chata que não deixa nada, aquela questão tudo. E aí ela tem uma maldição lá, não mais spoiler, mas assim, o fato é que ela se rebela contra a mãe, ela briga com a mãe, né? Chega a ter luta mesmo assim física, né? Que as duas se transformaram em tal. Mas tudo isso é para quebrar a barreira, o limite dos pais, né? Assim, ó, até aqui, o pai não deixa nada, a partir daqui os pais não deixam ir, então tem coisa muito mais legal, você descobre outros mundos e tal. Então, assim, são essas pequenas coisas sutis, mas que vão mudando a cabeça dos adolescentes, e aí quando você menos espera, ele está batendo de frente com você, e você está tendo estresse, daqui a pouco você está tendo ruptura dentro do lado, por conta, entendeu, de você ali não acompanhar exatamente. No ser firme, a gente procura até, no ser firme, né, nesse ponto de, você falou onde tem a ruptura, é onde a gente coloca ele nos nossos filhos inconscientemente, né, onde a gente também erra com eles. E aí vira uma cadeia viciosa, assim, uma bola de neve, né, diante disso. Que horas são? Está indo 7 minutos. 7 minutos. Ele fez uma pergunta, eu fiz uma dudazinha aqui, ao mesmo tempo ele respondeu sobre a questão da flecha, né, que quando o arqueiro atira, a flecha só vai bater o alvo dependendo da força do arqueiro, né, e eu coloquei isso como, dependendo do nosso ensinamento, nós poderíamos acertar o alvo, que é o nosso filho, né? E aí ele respondeu, eu ia fazer a pergunta para ele, né? Sobre isso ele respondeu na lata aí que vai chegar, mas chega um momento que o filho tem suas escolhas e vai ser nossa parte, né? Isso foi bem interessante, eu fiquei com uma dúvida ali. Isso é verdade. E sobre essa questão também do filho querer conhecer algo a mais que os pais não têm para ensinar. Eu acho que aí é a parte do mundo, né? Isso já é a parte do bombardeio, né? Porque nós temos às vezes nosso filho, né? Que ele foi criado dentro da igreja.
enquanto nós morávamos no apartamento, que era só apartamento de escola, aquela coisa meio que presa, né? Mas quando ele passou quando nós se mudamos para um bairro mais popularzinho, aí ele já começou a conhecer o mundo e foi de repente essa coisa. Então, mas isso não foi só a mudança de casa, é a idade dele também, que é o que o Fred falou, né? Já tem. Eu tenho uns 15 anos. Dos 15 anos, no período da minha gravidez, já com o Pedro, aí juntou tudo aqui. Quando foi no dia da confissão de fé, que na igreja ele ia se batizar e falou: mãe, eu não tenho coragem, eu não vou, eu sei que eu estou errado, então eu não vou continuar indo para a igreja dessa forma. Aí eu falei: eu não vou brigar, né? Glória, aí eu criei e tenho certeza em Cristo que um dia ele vai voltar. Com certeza. Mas é que a semente foi plantada e ele sabe disso, né? Sabe, e ele sabe. Sobre a questão também. Ele fala assim: eu sei que eu estou errado. Como que eu vou continuar? Vou fazer a confissão de fé e vou continuar errando? Não está certo. Essa questão do filho aprender a ser é uma coisa bem verdadeira, porque o tiro por pelo Pedro, né? Ele hoje me surpreendeu. Pensei, nós acordamos madrugada, às 4 horas. Ele dormiu 6 e eu sempre acordo cedo. E quando eu olho, ele fala: pai, você não está assistindo dessa, né? Quando eu olho, ele está respondendo coisas que era da Bíblia. Ele foi pesquisar a história do homem que viveu mais tempo na Terra. Aí ele veio me fazendo pergunta, não tá? E aí eu escutando. Mas sabe, né? Eu é isso mesmo. O celular perguntava quem foi o homem mais velho, quem foi o primeiro homem. E ele já respondeu: irmão, se você vê, não, a gente não traz anos sair até então, e está tudo bom. E ele aprendeu. Mas É uma idade boa de ensinar. é uma idade boa que eles Eles absorvem. absorvem e aí vão levando com eles, né? Exatamente. O passar do tempo, que eles sei o que eles for, mas que eles levam essa bagagem que eles levam. Com certeza. Na igreja que a gente tinha uma senhora, a Elinete, que ela sempre levou o filho dela desde pequenininho na igreja, né? E ele cresceu, né, assim como a Marisa também, desde pequeno, participando de todos os eventos para a idade e tal. E ela ia sempre sozinha, o marido não era convertido, né? Mas ela sempre foi assim, uma mulher de oração e frequente na igreja. E aí ele chegou na adolescência, né, nos seus 15, 16 anos, começou a não ir mais com tanta frequência, e isso começou a entristecer ela e tal. Então ela já não tinha marido que acompanhava, e agora o filho, né, ele era o único filho dela. E aquilo começou a entristecer ela, e aí essa tristeza se transformou numa certa revolta, começou a querer impor que o filho fosse para a igreja, né? E aí ela veio conversar comigo, e eu dei o seguinte conselho para ela: falei: Nete, deixa aqui o Lucas, você tem que confiar naquilo que você plantou nele quando ele ainda era criança, né? Ele pode querer tomar caminhos agora que não vai ser a tua vontade, mas você tem que confiar naquilo que, né, você plantou, você tem que confiar em Deus. Você tem que deixar, porque senão você vai criar um conflito dentro de casa, vai ser pior. E é interessante que, assim, depois de um ano, tempo depois, ela deu um testemunho, chegou para mim assim, falou que foi a melhor conselho que ela teve, e a melhor atitude que ela teve foi exatamente agir daquela forma, né? Apesar do filho dela, eu acompanhei ele nas redes sociais, ainda não está frequente numa igreja, mas ele falou assim: ele não mudou em absolutamente nada. Ele se perdeu, né? Ele continuou um filho excelente, está se formando agora, que eu vi se se formou. Então, assim, ou seja, muitas vezes os pais ficam com medo, né, de que se meu filho se afastou da igreja aqui nesse momento, eu vou perder ele para o mundo. Muitas vezes, não, você tem que confiar. Às vezes é um momento realmente que ele vai passar, que ele está passando, sabe que Deus pode o tempo durar, mas o alvo, a gente tem certeza que ele vai acertar. Isso. Você pode orar. Só para fechar, comentando em cima do que a irmã Marcia falou, filho de crente, né, não é crente, né? E o que acontece? É erro dos pais acharem que o filho vai seguir exatamente aquilo que a gente acha que eles devem seguir. E quando ele não falou assim, chegou um momento que ele falou: eu não vou fazer a profissão de fé porque eu continuo errando, aí está o erro de crianças que são criadas dentro da igreja. Por quê? O crente e a conversão e o batismo não significa que ele não pecará mais,
mas é nisso que eles acreditam. Porque quando eles não têm ainda maturidade para entender as dificuldades da vida e os tropeços que vão acontecer, e acabam colocando como ser crente aquele ser perfeito, que não erra, que não tropeça, quando é exatamente o contrário. Qual é a diferença entre o crente e o incrédulo? O crente, ele está em busca constante. Ele erra, ele aprende, ele erra, ele aprende. Quando ele olha, não foi criado dentro da igreja, ele olha assim, não, o crente ele tem que ser igual a Jesus. Se não for, eu não sou merecedor de me batizar, de seguir esse caminho. Por que ele faz isso? Porque não tem ainda a maturidade. E aí, quando a maturidade chegar, ele vai perceber que os caminhos que ele escolheu e trilhou não o levaram ao crescimento. E aí, em cima disso é que há o quebrantamento, é em cima disso que eles voltam para a igreja. Se não é pelo amor, é pela dor. É explicado. Senhora, terminando, pode, por favor. Senhor Deus, queremos agradecer pelo momento de comunhão, de aprendizado dessa palavra. Pedimos que o Senhor nos dê sabedoria, Senhor, para saber lidar com nossos filhos, com suas dúvidas, suas dificuldades, e que, acima de tudo, Senhor, tenhamos êxito em eles acertarem o alvo, conforme o Senhor nos deu como mulher. O Senhor nos ajude em todos os momentos a criar os nossos filhos, que eles sejam pessoas que refletem a imagem de Cristo, assim como nós buscamos refletir para a sociedade tão perversa, uma sociedade que não tem consciência do pecado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, irmãos.